Oi, gente. Então, hoje nós vamos começar estudando os estados físicos da matéria, tá? Então, nós temos, entre os estados físicos da matéria, três que são mais importantes, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Quando nós falamos de um sólido, é muito comum ver aquela imagem de um cubo de gelo, mas não é somente o gelo. Aqui a gente está falando de todos os sólidos, tá? Essa mesa é um sólido, minha mão é um sólido, a caneta é um sólido, tá? Então, existem três informações que nós devemos ter sobre todos os estados, que é o volume, a forma e como as partículas se encontram, tá? Então, em relação ao volume do sólido, ele sempre vai ser fixo. Como assim o volume? O volume é o espaço que o corpo ocupa, lembram? Então, o espaço que um sólido ocupa, ele é fixo, ele não vai variar. A gente viu que existe a compressibilidade, né? Que ele pode até ocupar um espaço menor, mas quando ele está sofrendo uma ação de uma força, né? Então, o volume tende a permanecer fixo caso nenhuma força esteja atuando sobre ele. A forma também é fixa. Eu posso colocar esta caneta dentro de um vasilhame redondo, ele vai permanecer com a forma igual. Posso colocar ele dentro de um vasilhame quadrado, isso não vai afetar a forma da minha caneta, tá? Porque ela é sólida. E eu tenho as partículas unidas e organizadas. A gente costuma simbolizar com bolinhas representando essas partículas, tá? Então, vamos imaginar que todas essas bolinhas que eu estou fazendo aqui sejam as partículas que compõem o sólido. Elas vão estar muito próximas, como vocês podem ver, e aparentemente elas vão estar paradas e organizadinhas, mas elas estão num movimento muito intenso aqui, tá? Elas estão movimentando tão rápido que a gente não percebe. E é como se a gente olhasse para uma hélice de um ventilador. Ela gira tão rápido às vezes que parece que é uma hélice única, tá? Isso é o que os cientistas descobriram em relação ao sólido, que as partículas dessa mesa, por exemplo, elas não estão paradas, elas estão se movimentando, uma vibração tão rápida, que na verdade nós temos então uma impressão de que ela está estática, que essa mesa está parada, tá? Já o líquido, nós vamos ter um volume fixo, mas a forma vai ser variável. Se eu colocar 50 ml de água dentro de um vasilhame redondo, qual vai ser o formato da água? Se ela está no estado líquido, vai ser redondo. Se eu colocar 50 ml de água num vasilhame quadrado, aquele líquido vai ficar quadrado. Então, a forma ela se adapta ao ambiente que está retendo o líquido. As partículas elas vão estar próximas e desorganizadas. Então, com o líquido nós teríamos partículas também formando a matéria, porque as partículas são propriedades aí da matéria. E nós teremos isto. Vou colocar assim para a gente focar aqui no nosso líquido, tá? Nós teremos então as partículas próximas, mas não unidas, tá? E elas também vão estar se movimentando. Elas não vão estar unidas e organizadinhas, formando cristais, como o que acontece com o sólido, mas elas vão estar aqui próximas e desorganizadas. Já no estado gasoso, nós vamos ter um volume variável. Ele pode ocupar o volume de acordo com
o ambiente. Se eu tenho uma garrafa de 50 ml, o ar que está lá dentro vai ter 50 ml. Se eu passar aquele ar para dentro de uma garrafa de 1 litro, aquele mesmo ar que estava ocupando 50 ml vai passar a ocupar o 1 litro. Porque o ar ele tende a se espalhar por todo o recipiente. Então, ele é aquela pessoa espaçosa. Se tem uma cadeira, ela vai sentar ocupando a cadeira. Mas se derem um sofá para ela, ela consegue ocupar o sofá inteiro. O gás é assim. A forma também vai ser variável. Então, a gente tem a forma do frasco, definindo qual vai ser a forma do gás. Se eu tenho um balão simples, redondo, o gás vai ser redondo. Se eu tenho daqueles balões compridos, então o gás vai ser naquele formato cilíndrico, né? E as partículas? As partículas elas vão ser afastadas e desorganizadas. Então eu tenho as partículas bem afastadas e desorganizadas, também em movimento. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a mudança nos estados físicos da matéria. Então, nós temos aqui, simbolizando um estado sólido, aqui eu tenho o líquido, e aqui eu tenho o gasoso, tá? Quando nós temos um sólido, em geral, ele vai estar numa temperatura menor do que no estado líquido, e o estado líquido vai estar numa temperatura menor do que esse mesmo elemento, material ou substância no estado gasoso. Então, se eu der calor para esse sólido, ele vai passar para o estado líquido. Para isso, ele precisa alcançar o que nós chamamos de ponto de fusão, que nós já estudamos na prova, que é uma temperatura exata em que vai acontecer essa transformação que nós chamamos de fusão. Então, do sólido para o líquido, fusão. Quando que acontece? Quando eu aqueço um sólido até ele chegar na temperatura do ponto de fusão. Quando eu já tenho um material que está líquido e eu dou calor para ele, as partículas elas vão se afastar, se agitar e se afastar a ponto de se tornarem gasosas. Como que eu faço isso? Aquecendo a mistura até chegar no ponto de ebulição. Ah, professora, mas aqui está dizendo vaporização. Sim, a vaporização é o termo que a gente dá para a transformação do líquido para o gasoso. Porque existem 3 formas de vaporização e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, quando eu aqueço um líquido até ele chegar no ponto de ebulição, esse líquido vai passar do estado líquido para o gasoso. O gasoso, se ele for resfriado, o gás, se ele for resfriado, ele passa novamente para o estado líquido. Essa transformação, ela vai acontecer na mesma temperatura em que acontece a vaporização, tá? Então, também é no ponto de ebulição que vai acontecer a troca do gasoso para o líquido, a transformação do gasoso para o líquido. Existem 2 nomes, mas o mais usado é condensação, tá? O outro seria liquefação. Tem alguns autores que usam liquefação, mas a grande maioria já vem usando condensação. No líquido, se eu resfriar esse líquido, ele vai passar para o estado sólido, aproximando as partículas. Então, isso é a solidificação. É só pensar na gente, quando a gente está com frio, a gente não fica todo encolhidinho? Então, as partículas elas também tendem a se aproximar mais, quanto mais é frio
elas, quanto mais calor é retirado delas, tá? Então aqui ela estava com bastante calor, bastante energia térmica, e ele foi perdendo por algum motivo ou por outro esse calor, passou para o estado líquido. Perdeu calor, foi para o estado sólido, tá? Então, assim como nós ficamos querendo espaço quando está quente, as partículas também ficam mais espaçosas, né? E quando está frio, nós gostamos de ficar encolhidinhos, juntinho um do outro, assim como as partículas fazem no estado sólido. Existe ainda a possibilidade de se passar do gasoso direto para o estado sólido e o do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pela fase de estado líquido. Quando isso acontece, nós chamamos de sublimação. Existem alguns autores que chamam de sublimação e ressublimação, mas eu particularmente prefiro usar o termo sublimação para os dois, tá? Quando a gente fala assim, eu vou sublimar os meus sentimentos, ou seja, eu vou torná-los menos materiais, menos primitivos, mais evoluídos, né? Então a gente tem aqui também essa capacidade de transformar os sólidos em algo mais gasoso, mais fluido, né? Como é o caso do líquido. É também interessante falar que o termo fluido ele pode ser usado tanto para o líquido quanto para o gasoso. Beleza. Então, aqui a gente tem as principais mudanças de estado físico da matéria.